Você conhece essa sensação? A vergonha que queima o seu rosto, que te faz querer desaparecer, que te rouba as palavras e paralisa cada músculo do seu corpo? Aquela onda de calor que sobe pela sua espinha depois que você fala algo e um silêncio constrangedor preenche a sala? Essa paralisia não é um defeito de caráter. Não é uma falha na sua personalidade. É o efeito colateral de uma verdade sobre a vergonha que poucos conhecem. Uma verdade que o filósofo Jean-Paul Sartre considerava proibida, porque, ao entendê-la, as correntes invisíveis que te prendem começam a enferrujar. E neste vídeo eu vou te contar essa verdade, e mais do que isso, eu vou te entregar o segredo para se libertar dela. Para começarmos, precisamos dissecar a anatomia da vergonha. Pense na última vez que você a sentiu de forma avassaladora. Talvez você tenha tropeçado na rua, feito uma pergunta boba numa reunião ou tentado contar uma piada que ninguém achou graça. O que acontece no seu corpo? O coração dispara, o rosto esquenta e na sua mente. Um tribunal se instala instantaneamente. Você se torna o réu, o promotor e o juiz, tudo ao mesmo tempo. Você repete a cena em looping, se torturando. Por que eu disse aquilo? Como eu pude ser tão estúpido? Mas Sartre nos faz uma pergunta crucial. Você sentiria essa mesma vergonha se estivesse completamente sozinho no universo? Se você tropeçasse e caísse no meio de uma floresta deserta, a vergonha viria? Provavelmente não. Você sentiria dor, talvez irritação, mas não vergonha. A vergonha, para Sartre, precisa de uma plateia. E é aqui que entramos no primeiro nível da nossa investigação. A origem de tudo. Sartre deu a essa experiência paralisante um nome: o olhar do outro. O olhar do outro não é apenas alguém te vendo, é muito mais profundo. É o momento em que a consciência de outra pessoa te invade e te transforma de um eu para um alguém, de um sujeito livre para um objeto. Imagine que você está em seu quarto, relaxado, talvez dançando desajeitadamente sua música favorita. Você é puro ser, pura ação. De repente, você percebe que alguém te observa pela fresta da porta. Naquele milésimo de segundo, tudo muda. Você congela. Você não é mais a pessoa que dança. Você se torna o esquisito que foi pego dançando. O olhar do outro te roubou de si mesmo e te deu um rótulo. A vergonha é a consciência dessa queda, dessa objetificação. A dor da vergonha é a dor de ter sua identidade, sua liberdade, roubada por um instante e substituída por um julgamento. E a paralisia é o resultado da sua rendição a esse julgamento. E como nos rendemos? Através de um mecanismo de autossabotagem que Sartre chamou de má-fé. A má-fé é a mentira que contamos a nós mesmos para fugir da dor e da responsabilidade. Quando o olhar do outro nos rotula como o tímido, em vez de lutar contra, nós nos agarramos a esse rótulo. Dizemos: é verdade, eu sou assim mesmo, sou tímido, sou inseguro, não nasci para isso. Por que fazemos isso? Porque é mais fácil. É mais confortável viver numa prisão com muros definidos do que encarar vazio vertiginoso da liberdade absoluta. A má-fé é o erro fatal. É você mesmo trancando a porta da sua própria cela e entregando a chave para o seu carcereiro, que é o olhar do outro. Mas é exatamente aqui, no fundo do poço, que Sartre nos entrega a corda para escalar de volta. E esta é a verdade proibida que pode te libertar. O julgamento que te transforma em objeto não é a verdade absoluta. É apenas a perspectiva de uma outra pessoa. Uma pessoa com seus próprios medos, suas próprias falhas, sua própria história. O rótulo que ela te dá diz mais sobre ela do que sobre você. E o segredo para internalizar isso, a chave mestra para todas as celas da má-fé, é a ideia mais revolucionária de Sartre: a existência precede a essência.
O que isso significa? Pensem num abridor de cartas. Antes de ele existir, sua finalidade, sua essência, já foi definida na mente do artesão, e isto servirá para abrir cartas. Sua essência veio antes de sua existência. Mas com os seres humanos, Sartre diz que é o contrário. Você não veio ao mundo com uma essência pré-definida. Você não tem uma etiqueta de fábrica dizendo tímido, corajoso, fracassado ou brilhante. Você primeiro é jogado no mundo. Você simplesmente existe. E só então, através de cada escolha, cada ação, cada recusa, você começa a criar a sua própria essência. Você não é vergonhoso. Você é um ser que, em certas situações, age de maneira envergonhada. Percebe a diferença monumental? A primeira é uma sentença. A segunda é uma descrição de uma ação que pode ser mudada. A sua vergonha não é a sua identidade. É uma reação. E se é uma reação, você, como ser livre, pode escolher ter outra. É por isso que Sartre diz que estamos condenados a ser livres. Parece uma maldição, mas é a maior de todas as bênçãos. É uma condenação porque não há como escapar da responsabilidade de criar a si mesmo a cada segundo. Ninguém pode fazer isso por você. A solução para a paralisia da vergonha não é uma técnica de autoajuda para parecer mais confiante. A solução é um ato de rebelião filosófica. É sentir a onda de calor da vergonha chegando e, mesmo assim, escolher agir. É levantar a mão para fazer a pergunta, mesmo que sua voz trema. É publicar o seu texto, mesmo com medo do julgamento. É sustentar o olhar de outra pessoa, não com arrogância, mas com a calma de quem sabe que aquele olhar não tem o poder de te definir. A libertação não é a ausência de medo ou vergonha. A libertação é a ação apesar do medo e da vergonha. Cada ato desse é um golpe de martelo nas grades da sua prisão. É você, o artista, pegando o pincel e dizendo: a pintura da minha vida ainda não acabou. E o próximo traço sou eu quem escolho. Então, eu quero terminar te devolvendo o poder. Deixo aqui um desafio, um convite para iniciar o seu projeto de ser. Não pense em mudar sua vida da noite para o dia. Pense em uma única ação. Qual será o seu primeiro ato consciente para desafiar a vergonha? Qual será a primeira escolha deliberada que você fará amanhã, não para agradar ou impressionar o olhar do outro, mas simplesmente para provar a si mesmo que você é livre? Pode ser algo pequeno, fazer aquela ligação que você está adiando, elogiar um colega, discordar respeitosamente de uma opinião. Deixe seu ato de libertação aqui nos comentários. Não para se exibir, mas para se comprometer e para inspirar outros a fazerem o mesmo. Vamos transformar esta sessão de comentários num mural de projetos de liberdade. Leia as respostas dos outros e veja que você não está sozinho nessa jornada. Se esta verdade filosófica te deu uma nova perspectiva, inscreva-se no canal e ative o sino, porque há muitas outras correntes invisíveis que podemos quebrar juntos. Deixe o seu like para que o algoritmo entenda que esta é uma mensagem que vale a pena espalhar. Lembre-se, você não é a sua vergonha. Você é a liberdade que age apesar dela. Até a próxima.